Ter um odre, nós já falamos que precisa de uma ovelha, só que era usado naquela época 3 pessoas para que um odre ficasse pronto. A primeira pessoa, o Espírito Santo está aqui, aleluia, glória a Deus. A primeira pessoa era o pastor, a segunda pessoa era o curtidor, a terceira pessoa era o artesão. Eu vou repetir. A primeira pessoa presente na vida da ovelha era o pastor. A segunda pessoa era o curtidor. E a terceira pessoa era o artesão. Pastor, nós já sabemos o que ele faz. O curtidor é alguém que prepara o couro do odre, que era até então o couro da ovelha, num processo onde o couro da ovelha é agredido ao extremo, para que venha ter flexibilidade, para que venha ter impermeabilidade, para que fique impermeável o couro da ovelha, para que quando ela receba o vinho, ou o azeite, ou a água, ou o leite, não vaze. E o artesão é a última pessoa que aparece nesse processo, que é onde vai dar a forma para aquela pele que até então é só um couro sendo muito bem tratado. E eu vou falar dos processos essa noite. O Espírito Santo colocou no meu espírito para a gente falar acerca dos processos que a ovelha até então, que é uma ovelha, passa até virar um odre. Primeiro, nada é por acaso. Com Jesus não existe coincidência. Eu aprendi que existe cristocidência. Vou repetir isso aqui para você guardar isso aqui. Com crente não tem essa. É coincidência. Não. É cristocidência. Ele sempre está no controle de tudo. Sempre vai permanecer no controle de tudo. Só que nós já sabemos que é 3 pessoas. E como não tem coincidência, o Espírito Santo me disse: filho, essas 3 pessoas, uma sou eu, outra é Jesus e outra é o Pai. As 3 pessoas que aparecem na vida da ovelha e no começo do odre, para que até então se torne um odre. O pastor é a primeira pessoa que aparece na vida da ovelha. O pastor, ele começa a criar essa ovelha. E não é só uma, é várias. Só que sempre tem uma ovelha que se destaca no meio das outras. Uma que é mais agitada, uma que pula mais, outra que foge mais, outra foge menos. Mas o pastor, ele conhece muito bem as suas ovelhas. E Jesus falou: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, elas também me conhecem, ouve a minha voz e segue. Então, Cristo é o bom pastor. E a matéria-prima que ele precisa para que algo seja depositado, até então é uma ovelha cheia. E a primeira pergunta do Espírito Santo para a gente aqui essa noite é: a ovelha, primeiro, ela está cheia e está viva. Só que o odre já está morto, mas está vazio esperando o derramar. Então, você é um odre ou você é uma ovelha? Você é um odre vazio, esperando o derramar, ou você é uma ovelha cheia de si, vivendo uma vida confortável? Porque nós precisamos entender que uma das bases e um dos alvos que Jesus tem não é somente nos tocar, mas é nos tocar para que outras pessoas sejam tocadas. Joel 2:28 diz que Deus, ele faz uma promessa, e a promessa é: e há de ser que depois disso, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda carne. Ele precisa primeiro dar algumas instruções. Depois das instruções ele diz: depois disso eu vou derramar. Só que ele não vai derramar em qualquer lugar. Ele não vai derramar em qualquer lugar. Para algo ser derramado é necessário um espaço. Não tem como encher algo que já está cheio. Só é possível encher algo que já está vazio. Só que Jesus, ele não é hipócrita como eram os fariseus.
Mas sempre que Jesus nos dá uma direção, nos revela um propósito, nos manda atingir algum alvo, é porque, primeiro, ele tem autoridade. E eu aprendi que a palavra autoridade vem da palavra autor. A palavra autoridade vem da palavra autor. Então, só o autor pode nos conceder a autoridade. E a autoridade, é interessante que não tem a ver com quem exerce, mas tem a ver com quem concede para o exercício. Vou repetir isso aqui. A autoridade não tem a ver com quem exerce, mas tem a ver com quem concedeu para aquele exercício. Então, por mais que você tenha autoridade, não é sobre você, nunca vai ser sobre você, mas sempre vai ser sobre o Senhor. E Jesus, sempre que Ele te manda ir até algum lugar, é porque Ele tem autoridade naquele caminho. Se Jesus te mandar ir no inferno, é porque Ele tem autoridade sobre aquele caminho. Porque quando Ele ficou os 2 dias, acharam que Ele estava, acabado, Ele foi lá embaixo e tomou a chave da morte e tomou a chave do inferno. Então, sempre que o Espírito Santo, Jesus, te mandar perseguir um caminho, é porque Ele tem autoridade sobre aquele caminho. É porque Ele já preparou o caminho antes. Deus não vai chegar em lugar nenhum. A gente tem a mentalidade que Deus ele está condicionado ao nosso tempo, assim como nós estamos condicionados. Deus não tem limite. Ele transcende tudo, transcende todos. Salomão diz assim, que nem o céu dos céus é capaz de conter o nosso Deus, de tão grande que Ele é. Então, sempre que Deus te dá uma direção, sempre que Deus te manda ir a algum lugar, lembra que Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Os 3, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito. Enquanto eles estão falando com você aqui, Ele já está no teu amanhã te esperando para cumprir o propósito. Aleluia! Então, Jesus, Ele sempre que nos dá alguma direção, é porque Ele tem autoridade sobre aquela direção, sobre aquele caminho. E Jesus, Ele é o exemplo perfeito. Aprendei de mim. Então Ele manda a gente imitar Ele. Por quê? Porque Ele tem autoridade. Ele é o próprio autor. E é interessante que Jesus, Ele veio para a terra como homem para cumprir um propósito. Jesus, como homem, não era pastor de si mesmo, mas Ele estava submisso ao Pai, que naquele momento era o pastor dele. Ele estava submisso a uma ordem divina do Pai, a um propósito. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Então Ele não veio somente como Deus, mas também como homem, para nos ensinar a obedecer, a se submeter, a aprender dele, que é manso e humilde de coração. E Jesus, estando nessa condição, a gente não pode se esquecer que Ele passou por algumas situações aqui na terra. Situações essas que não foram totalmente prazerosas. Situações que não foram totalmente agradáveis. Mas Ele precisava receber e vencer para que aquela autoridade que o homem perdeu no começo de tudo, no Éden, fosse reconquistada e Ele restabelecesse o caminho, restabelecesse a comunhão da gente com o Pai. Só que Jesus, tudo que Ele fez não foi por causa dele. Tudo que Ele passou não foi por causa dele. Tudo que Ele recebeu não foi por causa dele, mas foi em prol do próximo, que no caso eu e você. E Jesus, Ele é o exemplo perfeito, o modelo perfeito. O modelo perfeito do que, Gabriel? O modelo perfeito de um odre. Jesus é o modelo perfeito do que é um odre. A Bíblia diz que como ovelha muda, Ele foi levado ao matadouro. E a Bíblia diz também que quem fez tudo isso com Ele, a Bíblia diz assim, que todavia, Isaías 53, Isaías 53, versículo 7. Isaías 53, versículo 7. Aleluia, glória a Deus. Isaías, isso. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Vamos ler juntos aqui. No 3. 1, 2 e 3. Mais alto, gente.
Ele foi oprimido, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu. Agora coloca o versículo 10. Versículo 10. Todavia, agradou ao Senhor moê-lo. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Então, tudo quem fez não foi o diabo. Tudo quem fez não foi as pessoas. Tudo quem fez foi o Pai. E naquele momento Jesus estava na mão do Pai como ovelha e submissa à ordem do pastor que é Jeová. E o interessante é que Jesus, ele foi o modelo perfeito do que foi um odre. Só que um odre, para ser odre, ele precisa passar por alguns processos. E agora a gente continua. Quando o pastor ele vê que a ovelha está pronta, saudável, jovem, ele olha para ela e diz assim: agora chegou o momento. Chegou o momento de eu fazer dela algo que ela jamais imaginou ser. Um recipiente de algo que não vai ser para ela usufruir. Chegou o tempo de eu pegar ela. E o pastor naquela época pega a ovelha e a primeira coisa que ele faz no processo para iniciar, fazer a parte dele como pastor antes de passar por curtidor, ele vai tirar a lã da ovelha. A ovelha até então ela é linda, cheia, pomposa. Só que chega o tempo em que aquilo que faz ela ficar quentinha e confortável acaba. Que é quando o pastor dessa ovelha vai retirar a lã dela. E quando ele retira a lã da ovelha, a aparência dela é a pior possível. Em outras palavras, ele vai tocar na vaidade da ovelha. Tudo aquilo que deixa ela, tudo aquilo que faz ela respirar fundo e dizer que ela é quentinha e confortável, o pastor olha e diz: acabou, agora a sua vida vai mudar. Aí ele tira a lã da ovelha, e aquilo que ele tira da lã da ovelha, até isso vai ser instrumento para aquecer alguém. Então a ovelha, nada que ela tenha é para ela. Glória. Tudo que a ovelha tudo que a ovelha carrega não é para ela. Até a lã que está do lado de fora vai ser instrumento para aquecer alguém. E o interessante é que ele tira toda a lã da ovelha. E a ovelha fica com frio, pelada, feia, algumas deformidades que por causa da lã, que não era vista, agora através da remoção dessa lã, vai começar a aparecer. Porque a ovelha, para ser ovelha, ela não pode estar cheia, ela tem que estar vazia. E Jesus é o modelo perfeito do que é um odre, porque ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de homem servo. Aleluia! Jesus é o modelo perfeito do que é um odre. Aleluia! E em seguida, a parte em que a ovelha nem sonha que vai acontecer com ela, acontece. Porque o pastor não diz que vai matar ela. Ele não diz, ele não diz que vai matar ela. O Espírito Santo está aqui, aleluia, glória. E ele pega essa ovelha, tira a lã dela, só que ele não diz por que é, porque é comum tirar a lã da ovelha, para que cresça e ela não fique muito cheia, é normal isso acontecer. Só que chega o dia que o pastor vai tirar a lã da ovelha, mas não vai permitir que a lã cresça de novo. Aí é quando ele pega ela e leva ela para o abatedouro, para o matadouro. Volta o versículo 7, Pedro, Isaías 53, 7. E o interessante é que a ovelha ela não reclama
Ela não abre a boca. Por quê? Porque ela não tem consciência daquilo que o pastor está fazendo com ela. O que eu faço agora, você não entende. Mas você vai entender. Mas nesse momento, a única coisa que eu te peço, diz o Espírito Santo, é: confia em mim. Aleluia. Confia em mim, porque a minha mente não é limitada como a sua. A tua mente é de gente, mas a minha mente é de Deus. Glória. E o interessante é que quando ele leva a ovelha para o matadouro, ela não reclama, ela não se vitimiza, ela não diz que ela tem razão, ela não busca a sua própria justiça. A primeira palavra é essa: se você colocar a tua mão, Deus tira dele. Se você falar, Deus se cala. Se você agir, Deus se paralisa. Mas se você se calar, glória a Deus, vai falar. Se você tirar a tua mão, Deus vai colocar a mão dele. Se você decidir ficar parado e esperar, o Senhor vai agir ao teu favor. Aleluia. Eu também creio. Glória. Aleluia. E a ovelha, quando ela vai para o matadouro, ela não sabe que ela vai morrer. E quando começa o processo da mortificação, é aí aonde o negócio aperta mesmo. É aí aonde a alma que é carente vai querer se vitimizar. Mas me mostra uma vez na Bíblia José tentando se justificar. Ele não se vitimizou, ele não quis se justificar, ele não quis fazer nada com a própria mãe. Quando ele tentou fazer, deu errado, porque ele falou pro padeiro: quando você voltar, lembra de mim. Esqueceu. Só que a ovelha, ela não sabe que ela pode ser algo muito poderoso. Só que para ela ser esse algo poderoso, ela vai precisar passar por um processo. E quando inicia esse processo, ela perde a lã e ela vai para o abatedouro, é aí que as coisas mudam. Porque o pastor, que até então faz parte da ovelha até esse momento, ele vai fazer um corte na garganta da ovelha. Não sei se é garganta, como é que fala? É garganta mesmo que fala? No pescoço, para drenar todo o sangue dela. Então, ele vai literalmente tirar toda a vida dela, porque sangue é vida. Ele vai tirar tudo aquilo que dá força para ela se movimentar. E quando ele corta a garganta, ele não corta a cabeça, ele corta a garganta, porque ele tem que preservar o couro da ovelha. E quando ele corta a garganta da ovelha, primeiro ela fica sem voz. Hoje a mensagem é para a gente pensar um pouco. Ela vai ficar sem voz. E quando ela fica sem voz, não dá para contar a prova para ninguém. Sabe por que a gente consegue contar a prova para alguém? Vocês querem que eu responda? É porque a gente ainda não foi para o abatedouro. Só que para ser um odre, para ter espaço para receber o vinho, é necessário um esvaziamento. E é difícil a gente ficar calado. Nem que for para o amigo é mais íntimo, a gente conta. Não precisa contar para todo mundo, mas nem que for para o amigo mais íntimo, te conta. Só que o pastor, ele sabe disso. E quando a ovelha já não tem mais domínio dela, aí ele corta a garganta dela, aí ela não tem mais voz, não tem mais o que fazer. Aí ele vai virar ela de ponta cabeça, para que todo o sangue saia. E quando todo o sangue já saiu, aí ele vai tirar o couro da ovelha. Ele vai abrir a ovelha. E isso aqui é muito violento. Por quê? Porque tudo que fazia a ovelha ficar cheia, ela vai perder agora. Primeira coisa, carne que ela tem, ossos
que ela também tem. E tudo que ela tem vai ser removido. A carne fala, os órgãos falam de algo que a gente tem desde quando a gente nasceu. Que conforme a gente foi crescendo juntamente com a gente, evoluindo, mudando o tamanho. Só que, se a gente for olhar para isso, a gente vai perceber que isso pode falar de passado. As vísceras da ovelha, a carne da ovelha, tudo que foi construído e cresceu com ela até aquele momento, ela vai perder. Primeiro passo para você começar a se tornar um odre, você vai ter que abrir mão do teu passado. Paulo não diz que ele se agarrou ao passado, ele diz: eu faço uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão adiante de mim, eu sigo com os olhos fitos no prêmio da soberana vocação. Então a gente precisa abrir mão daquilo que nos paralisa e nos deixa confortável e cheio. E o diabo, ele é covarde. Eu tenho aprendido nesses dias que o diabo, ele é covarde. E ele sempre vai querer te fazer olhar para trás. Só que eu aprendi que quando o diabo nos tenta fazer olhar para trás, a gente tem que lembrar ele do futuro dele. Aí ele te aquieta, aí ele se aquieta. Para quem não pegou, eu vou aprofundar. Já está condenado. Mas a gente, estamos salvos em Cristo Jesus. Aleluia. Então sempre que o diabo for tentar te fazer olhar para trás, lembra ele do futuro dele. Não tem problema, não existe problema, não existe condenação, não existe culpa, não existe nada disso, não existe problema que não tenha sido resolvido na cruz. Se a gente entender isso aqui, a gente vai parar de se culpar por pecados que Deus já nos perdoou. Só que a gente às vezes não se perdoa quando Deus já nos perdoou. Essa palavra tem endereço, aleluia. Glória a Deus. A gente precisa tomar posse da graça que já foi liberada. Isaías uma vez fez uma oração. Ó, se fendesse os céus. Ó, se descesse aqui. Só que aí Jesus falou assim: vou responder essa oração. O céu se abriu. O Filho desceu. Foi para a cruz. E aquilo que estava fechado se fendeu. De alto a baixo. O véu que separava, o véu que limitava, o véu que prendia através de Jesus. Aquela oração, ó, se fendesse, se fendeu mesmo. E o caminho foi aberto para a gente adorar o nosso Pai. Aleluia! Então, sempre que o diabo te tentar fazer olhar para trás, lembra ele do futuro dele. Amém? Amém? E quando a ovelha, ela perde as vísceras dela, o pastor está esvaziando ela de tudo que trouxe peso para ela. Porque aquilo que trouxe a ovelha até aqui, não vai mais ser suficiente para levar ela para onde Ele quer que ela vá. Todo o peso do passado que trouxe, tudo que foi construído até esse momento, não vai ser mais necessário e nem vai acrescentar para que ela se torne verdadeiramente um odre. Então, abrir mão do passado. Segunda coisa, depois que tirou todos os órgãos, tirou todo o sangue da ovelha, agora ela vai perder os ossos. Ossos fala de fundamento. Ossos fala daquilo que é estrutura. Porque sem o esqueleto a gente não fica de pé. É isso que nos dá a estrutura para a gente ficar de pé. É um conjunto de fatores, mas para a gente entender, os ossos é o que sustenta. Ossos são fundamentos. Só que para a ovelha ser odre, para a ovelha receber o vinho, que é o Espírito Santo,
ela não pode mais estar cheia dos seus próprios fundamentos. Deus sempre que vai construir algo na gente, primeiro Ele desconstrói a gente. Sempre que algo vai ser construído, primeiro Ele desconstrói. Glória a Deus. E Ele vai tirar os fundamentos da ovelha, para que ela se esvazie dela e se encha dele. Só que depois que ela perde os fundamentos, perde a ligação com o passado, perde a vaidade, tudo aquilo que faz ela se encher, todo o currículo, todas as conquistas, tudo aquilo que ela conquistou até aquele momento, ela perde, aí sim, ela está quase virando um odre. Só que aí o pastor, ele vê que já está sem sangue, está sem osso e está sem órgãos, aí ele vai pegar a pele da ovelha, o couro da ovelha, e vai esticar em um lugar. Quando ele estica, aí ele acende uma fogueira. Só que essa fogueira não fica embaixo, fica próximo do couro da ovelha. E esse primeiro, eu descobri que existem 3 depurações que um couro do odre passa. Não é só um, estou como odre na fumaça e depois já acabou. Não, é 3. O primeiro é para secar a pele da ovelha, de todo o sangue, para secar a pele da ovelha, tirar todo o pelo que ainda sobrou, para iniciar, os antigos chamavam de processo de cura, mas não matou a ovelha. Só que para a gente pegar o que o Espírito Santo está querendo dizer, é que talvez aos seus olhos, o processo que você está passando, é para acabar com a sua vida de uma vez por todas, não é não. É que antes dele derramar o vinho, primeiro ele vai te curar. Porque se ainda houver algum resquício de Biokamachai, se houver algum resquício ainda de alguma ferida, de alguma abertura, de algo que sempre te fez cheio, talvez o vinho vai sofrer uma alteração. Só que Deus não aceita nada misturado. Tem que ser puro, tem que ter a essência daquilo que Ele quer derramar. Glória, aleluia. E ela passa por esse primeiro processo de depuração. Ela vai ser seca de tudo aquilo que um dia fez ela ficar molhada, que era o sangue. Aí acaba o papel do pastor. Aí entra o papel do curtidor. É o holy, é o santo, é o maravilhoso, é o doce amigo Espírito Santo, é o consolador, é aquele que foi profetizado. Glória, é aquele que estava no vale de ossos secos, é aquele que preparou o cenário da criação, é aquele que inspirou a palavra de Deus, é aquele que te convence do pecado, do juízo, da justiça, é Ele, o Espírito Santo. Aleluia, glória. Kamanashai Riviosama. Aleluia, glória ao Rei da Glória. Paulo diz que Ele é o Senhor da Glória. Rei, não é somente Rei, Ele é o Senhor da Glória. Quem pode adorar o Senhor da Glória? Quem pode dizer que Ele é maravilhoso? Aleluia, glória, aleluia. Ei, Jesus. E aí chega a parte do curtidor. O curtidor, a primeira coisa que ele faz é raspar o couro da ovelha. Porque, por mais que a ovelha tenha passado pela depuração, ainda ficou pedaço de carne queimado, ressecado nela. Ainda ficou algum excesso de alguma coisa. Aí o Espírito Santo, o curtidor, ele vai raspar a pele da ovelha. E depois que raspa, ele vai jogar sal.
Ele vai jogar sal para que aquela pele não apodreça. Você não vai morrer no processo não, viu? Glória a Deus. Você não vai morrer no processo, porque aquele que te criou sabe até onde você suporta. Não se vitimiza, não tenta se justificar, não tenta falar nada, deixa que Deus vai bradar ao teu favor. Aleluia. Aí ele vai raspar. Depois que ele raspa, ele vai jogar sal. E não é sal refinado, é sal grosso. É sal grosso, Ian. Porque isso faz parte do processo para fazer a pele, o couro, o odre ficar impermeável. Porque se Deus te fazer ficar impermeável, aquilo que vai vir de fora não te atinge. Um odre impermeável, aquilo que está fora não atinge, não influencia, mas aquilo que está dentro é suficiente. Quem está entendendo a palavra, diga glória. Aleluia. E depois que ele joga o sal para preservar no meio do processo, aí ele vai fazer outros procedimentos, que não vai dar para a gente entrar, mas aí chega a segunda depuração. A segunda depuração, aleluia. Glória a Deus, dá glória, gente. Cadê Jesus? Dá glória, gente. Aleluia, Jesus. Mas a segunda depuração, ela vai fazer com que o couro da ovelha fique impermeável, fique resistente, para que não corra risco algum do vinho que for derramado dentro da ovelha de vazar. Porque se o Espírito Santo não finaliza a obra desse preparo, desse processo, quando o pai decidir derramar o vinho novo, corre o risco de vazar. Só que ele não quer somente que a gente fique impermeável para ficar. Não é só para isso. Mas é porque vai chegar um determinado ponto da minha e da tua história que o Senhor vai te testar. O Senhor vai me testar. Vai nos provar. Só que Deus, Ele me disse, eu falei, Senhor, agora me dá um texto na Bíblia que o Senhor, Espírito Santo, levou alguém para ser curtido, ser agredido, para que a pele engrossasse e fosse aprovado. Mateus capítulo 4. E o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Tentação. Olha o detalhe da palavra, é tentar a ação. Então não adianta somente a gente estar no processo, mas as coisas de fora vai fazer com que a gente mude a ação, mude o propósito, mude o projeto, mude aquilo que Deus já disse que é para a gente fazer e consequentemente ser reprovado. Só que o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Porque lembra do que eu disse? Ele nunca vai nos mandar em um lugar sem que Ele tenha autoridade para que a gente vença naquele lugar. Porque antes de Jesus ir para o deserto, ser tentado pelo diabo, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito, viu o céu aberto e o Pai falou com ele. Então tudo que nós precisamos para vencer, tudo que nós precisamos para ser aprovado, Crisinha, tudo que nós precisamos para ser aprovado, o Pai já proveu. Não vai vir, já veio. Não está no céu, está dentro de mim, está dentro de você. Quem é? É o Espírito Santo. Glória! Então Ele sabe como é que vai curtir a gente. Porque vai chegar um tempo em que Ele vai querer te testar e consequentemente fazer com que você seja tentado pelo inimigo, ou até mesmo pela sua carne, pela sua alma,
se você vai guardar a palavra que Ele te deu, ou se você vai mudar aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Porque até um momento, as coisas ocorreram bem, só que aí começou a mudar. Ele começou a mudar a tua essência. Ele começou a mudar a tua forma. Ele começou a mudar você não por fora, mas por dentro. Só que quando chega esse ponto de ser testado e tentado, muitos querem mudar o propósito. Mas uma vez eu passei por uma situação que o Espírito Santo falou diretamente comigo. Eu não ouvi nenhuma voz, mas veio uma convicção muito forte. Ele disse: não mude o propósito por causa da necessidade momentânea que o teu deserto te causou. Porque Jesus ele foi para o deserto, ele chegou bem lá. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois dos 40 dias veio a fome, fraqueza. E o diabo veio, muda o propósito. Muda o propósito. Transforma as pedras em pães, muda o propósito. Só que aí o Espírito Santo me disse: eu quero dizer para você aqui essa noite, não mude o teu propósito por causa de uma necessidade momentânea. Porque se você comer, a fome passa. Só que o diabo, sabendo disso, ele quer fazer a gente mudar o propósito por causa de uma necessidade momentânea. Diga: eu não vou mudar o propósito por causa de uma necessidade momentânea que o meu deserto me causou. E após isso, o Espírito Santo ele começa a curtir Jesus. E é o que vai acontecer com alguns, já tem acontecido ou já aconteceu com alguns. Após esse curtimento aí vem a segunda depuração. A segunda depuração, como nós já falamos, é para dar sustento para o couro do odre. É para fazer o couro do odre ficar impermeável. Impermeável para fazer a gente sustentar aquilo que a gente carrega do lado de dentro. Porque o Senhor, nesses dias, Ele vai estimular a fé de muita gente. O Senhor vai estimular a fé de muita gente com base naquela palavra que foi liberada no começo. Ele já movimentou muita coisa. Cris, Ele já movimentou muita coisa. Não é mais tempo da gente buscar um movimento novo. Mas aquilo que Ele movimentou tem que ser combustível para a gente prosseguir em direção ao propósito. Então, se a situação externa apertar, entenda, é o Senhor te dando impermeabilidade para que você sustente aquilo que Ele colocou dentro de você. A fé é o firme fundamento. A fé é o firme fundamento. Não é das coisas que se vê, é das coisas que não se vê. E eu aprendi em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, que as coisas que são terrenas as coisas que são terrenas são passageiras e visíveis, mas as coisas que são eternas são invisíveis. Aí Paulo diz: fixamos os olhos naquilo que é eterno, fixamos os olhos naquilo que não se vê, porque aquilo que se vê passa, mas aquilo que é eterno prevalece para sempre. E após isso, após esse teste, após essa tentação, após a segunda depuração, é onde o trabalho do curtidor acaba. E da mão do curtidor, o couro, que vai ser um odre, vai para a mão do artesão. O artesão é maravilhoso. O artesão é maravilhoso. Porque agora, o artesão, ele vai pegar aquele couro sem forma. Vai pegar aquele couro que aparentemente está pronto e vai mudar a forma daquele couro. Ele vai costurar. Ele vai perfurar. Vai juntar o que está separado. Vai dar forma para aquilo que é informe. E como é que eu sei que esse artesão é o pai?
Porque no princípio, em Gênesis, primeiro texto, ele diz: façamos um homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Só que no capítulo 2 diz: e Deus formou o homem. Só da forma quem sabe da forma. Ele é especialista em dar forma para aquilo que não tem forma. Ele é especialista. Segundo texto, Jeremias 18, o vaso se quebrou. Mas não quebrou na mão do diabo, quebrou na mão do oleiro. Aí a Bíblia diz que o oleiro não jogou fora aquilo que não tinha mais forma. Mas a Bíblia diz que ele começou a fazer um vaso novo. Quem está pegando a palavra, diga glória a Deus. Então, nós não estamos na mão de qualquer pessoa, nós estamos na mão de Jesus, do Espírito e do Pai. Nós não estamos na mão da macumbeira, do fofoqueiro, nós não estamos na mão do invejoso, nós estamos na mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória! Nós não estamos na mão do diabo, nós estamos na mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que aí chega o tempo em que o Pai começa a dar forma. Só que aí quando ele chega para dar forma, não acabou o processo, é aonde ele vai fazer com que aquilo que estava aberto se feche. Aquilo que aparentemente estava bom, fique melhor ainda. Aquilo que aparentemente estava pronto, fique mais pronto ainda. Ele pega a agulha, porque ele sabe o que ele está fazendo. E ele vai perfurar o couro. E vai juntar, queimachai. E vai juntar uma parte na outra. Só que não acabou aí não. Depois que ele fez tudo isso, aí vem a terceira depuração. Glória. A terceira depuração. O Filho, Jesus, o bom pastor, sabe o que está fazendo. O Espírito curtidor sabe o que está fazendo. E o Pai, o artesão também sabe o que ele está fazendo. E por saber o que está fazendo, por não querer correr risco algum, ele vai mandar o odre que já está aparentemente pronto para depuração mais uma vez. Só que a terceira depuração não é somente para dar um reforço naquele odre que aparentemente está impermeável, mas é para tirar todo o cheiro de todo o processo, tirar todo o cheiro da carne que havia na ovelha, tirar todo o cheiro de toda a toxina que tinha na ovelha. Ele faz aquilo para conferir, para garantir e para mais uma vez não correr o risco de que aquilo que for derramado não vaze. A mensagem é simples. Ou você está na mão do bom pastor, ou você está na mão do curtidor, ou você está na mão do artesão. De uma coisa eu sei: ele não vai perder a gente de vista, nem perder o controle de nada. Porque sempre que algo for ser cheio, primeiro ele tem que estar vazio. Sempre que algo for ganhar uma forma, é porque não tem a forma que precisa ainda. Sempre que algo for iniciado, é porque ainda não está pronto. Mas só houve vida na Bíblia porque houve morte. Só houve ressurreição porque houve morte. Se não tivesse morte, não teria Páscoa. Se não tivesse Páscoa, não teria ressurreição. Se não tivesse ressurreição, não teria Pentecoste. Se não tivesse Pentecoste, não teria Espírito Santo. Se não tivesse Espírito Santo, não teria justificação. Se não tivesse justificação, não teria santificação. E se não tem santificação, não vai ter glorificação. Se não tem glorificação, não tem eternidade. Se não tem eternidade, tem inferno. Mas como Ele é grande, como Ele é maravilhoso, Ele fez tudo isso para dizer: você está na palma da minha mão. Glória! Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia!
Quem pode adorar Jesus por alguns segundos? Espírito Santo, fiel amigo, Senhor, nós estamos nas tuas mãos. Nós somos teus, o Senhor nos fez para a tua glória. Esclareça, Espírito Santo, a nossa estação diante dos nossos olhos. Ora comigo nesse momento, em nome de Jesus. Pai, Tu és, Senhor, o artesão. Espírito Santo, Tu és o curtidor. Jesus, Tu és o bom pastor. Senhor, nós estamos nas Tuas mãos. Rocamachaya. Nós estamos nas Tuas mãos, faça o que lhe apraz. Oh Espírito Santo, nos conceda uma medida de graça para suportar o processo. Nos conceda, Senhor, uma medida de graça para suportar as depurações. Espírito Santo, em nome de Jesus, testifica, Senhor, dentro dos meus irmãos agora a Tua palavra. Acenda a luz da Tua palavra dentro de nós. Alinhe a Tua vontade, Espírito Santo. Espírito Santo, Tu és soberano naquilo que o Senhor faz. Tu és soberano naquilo que o Senhor faz. Nós te adoramos, dizemos que o Senhor é maravilhoso. Levantamos o Teu nome mais uma vez sobre este lugar. Senhor, nós queremos o vinho que o Senhor tem para derramar. Nós queremos a graça que o Senhor tem para derramar. Nós queremos o vinho novo que o Senhor tem para derramar. Senhor, em nome de Jesus eu lhe peço, dai-nos graça, Senhor, que os nossos olhos estejam fitos em Ti, que nós estejamos sensíveis somente à Tua voz, que nós se agarremos somente com a Tua palavra. Nós queremos o vinho que o Senhor tem para derramar. Senhor, nós declaramos em Teu nome odres impermeáveis, Senhor, odres impermeáveis para não vazar a Tua presença e não fazer com que aquilo que é de fora interfira naquilo que é de dentro. Senhor, uma ovelha também, Senhor, ela não tem mais pata, ela não tem mais cabeça. O Senhor, Senhor, é aquele que é o cabeça de todos os homens. Governa, Senhor, como nunca governaste sobre nós. Exalta o Teu nome, conduz, Senhor, sonda-nos essa noite e vê se há na gente algum caminho mau e guia-nos pelas veredas eternas. Tudo é para a Tua glória, tudo é para o Teu louvor. Komanashai, Zokiabarasataya. Espírito Santo, é em Teu nome que eu lhe peço. Glorifica o Teu nome, Senhor. Exalta quem Tu és sobre nós. Quem pode adorar Jesus, aplauda o nome dEle. Tem alguém no nosso meio que ainda não serve a Jesus? Que ainda não conhece nenhum dessas três pessoas maravilhosas que nós falamos aqui essa noite? O bom pastor, o curtidor e o artesão. Tem alguém ainda que não conhece? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém no nosso meio que por algum motivo saiu do aprisco e ele não conseguiu concluir a obra que ele tinha na sua vida? Tem alguém no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem alguém? Não tem ninguém? Todos estão na mão do bom pastor? Todos estão na mão do curtidor? Todos estão na mão do artesão? Então levante a sua mão mais alto que você puder e aplauda o nome do Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Amém, queridos? Saia daqui cheio com a palavra do Senhor Jesus.